Como alcançar resultados se a gente às vezes não acredita no nosso potencial, né? Há um tempo atrás eu não acreditava muito que eu era capaz de fazer certas coisas, que eu era capaz de fazer dinheiro, que eu era capaz de impactar a vida das pessoas. E por acreditar nisso, eu deixava de fazer as coisas. E mesmo quando as pessoas me diziam que era bom e que eu deveria e que eu poderia fazer, ainda assim a minha crença interior me fazia parar, me impedia de continuar aquela tarefa, me impedia de seguir em frente. E isso se chama crença limitante. Até que eu descobri o que era uma crença limitante, até que eu descobrisse como quebrar essa crença limitante, eu era travado por mim mesmo. A pessoa que mais me impedia de ter resultados era eu mesmo. Então, aquilo que a gente acredita, ou aquilo que eu acreditava, se tornava para mim uma realidade absoluta. Não haveria outra possibilidade. Não adiantava alguém falar para mim que eu podia fazer. Todos viam dessa forma, mas eu não enxergava. Então era eu quem me limitava. Era eu quem me impedia de fazer alguma coisa. O que você está impedindo a você mesmo de conquistar? Por conta de crença, por conta de acreditar que não é capaz, que é feio, que é magro, que é alto, que é baixo, que é gordo, que não tem a voz perfeita, que não tem as condições adequadas. A gente acredita em muita coisa porque a gente começa a fazer a comparação. Eu começo a me comparar com outra pessoa. E aí, quando eu me comparo com alguém que já tem um resultado, eu acho que eu não sou capaz de alcançar esse resultado. E isso me cria um certo medo. Eu acabo tendo medo de avançar, medo de investir, medo de criar o meu resultado. E o medo, ele não só te paralisa, como ele faz você perder tempo. Porque por falta de certeza, por falta de confiança, por acreditar que você não é capaz, você começa a procrastinar, você começa a deixar para amanhã. E você não consegue mudar isso na sua mente. E a procrastinação, ela só faz você perder tempo. A gente precisa entender que tempo é algo que é escasso e ele vai acabar. Você tem uma semana para cumprir uma tarefa. Se você perde 3 dias, 4 dias dessa semana e deixa para o final da semana, pode ser que você não consiga alcançar o seu objetivo porque você não teve tempo para executar aquela tarefa. E é lógico que a gente vai culpar alguém pela falta de tempo. A gente vai transferir a responsabilidade. A gente vai jogar esse peso para outra pessoa para poder fazer bem para o nosso ego. Só que transferir essa responsabilidade para outra pessoa não resolve o seu problema. O que a gente precisa? Eu, particularmente, passei a me responsabilizar por tudo que acontece, de bom e de ruim. Então eu passei a fazer o quê? Se eu executava uma tarefa e ela saía bem feita, é porque eu sou bom naquilo. A culpa é totalmente minha, eu sou o cara. Mas quando fazia merda, quando dava errado, quando não funcionava da maneira que eu queria, eu também me responsabilizava, mas eu não me martirizava. Eu não me chamava de incompetente. Mas eu tentava entender aonde eu errei e assumir aquele erro. Isso vira uma lição de vida. Porque a partir do momento que você entende aonde você errou e assume aquela responsabilidade, aquele erro você não comete mais. Você aprende com o erro. E isso é muito inteligente de se fazer, né? É mais inteligente do que você colocar a culpa nos outros de uma tarefa que você não executou ou que você executou mal executada e achar que assim o problema está resolvido. Se você não fez bem feito dessa vez, o que garante que você vai fazer ela bem feita da próxima vez? Então o que é necessário? É necessário primeiro a gente mudar as nossas crenças, avaliar o que é real e o que não é real. Se o que eu estou fazendo, ele realmente
é uma responsabilidade minha ou não, certo? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente vai passar a ter autorresponsabilidade. Não deu certo, não é por causa de outra pessoa, não é por causa do tempo, não é por conta de não ter as condições favoráveis. Isso é uma culpa sua. Se não está perfeito para fazer, é porque você não fez no tempo que deveria ser feito. É que você não observou as condições externas. Você tem que assumir a responsabilidade. Uma vez que você assume a responsabilidade de que você falhou, de que você deixou de observar alguma coisa, de que você transferiu a responsabilidade de um ato para outra pessoa, você passa a tomar esse cuidado nas próximas vezes. E para de perder tempo. Enquanto você não assume a sua fraqueza, o seu erro, a sua crença de que você não errou, de que a culpa não é sua, de que você é uma vítima, enquanto você não assume a sua responsabilidade, o erro ele vai persistir em acontecer na sua vida. Outro dia eu fui fazer um voo de parapente e na hora da decolagem eu cometi um erro. O vento não estava tão favorável, a condição da pista não era a melhor, mas eu cometi um erro. Eu cometi um erro de não me atentar a tudo isso. E acabou que eu não consegui fazer a decolagem, fiquei agarrado, não voei naquele dia, não curti o que eu queria curtir e eu poderia ter colocado a culpa em N coisas. Eu poderia ter colocado a culpa na condição climática, eu poderia ter colocado a culpa em outra pessoa, eu poderia ter feito um monte de coisa, mas o erro foi meu. Eu parei, pensei e vi o que eu fiz que me levou àquele resultado. O que eu poderia ter feito diferente para ter um resultado diferente. E após fazer essas avaliações, a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas. Então, primeira coisa que eu preciso mudar para ter resultados diferentes é o que eu acredito. A mudança, ela realmente está dentro da gente. Eu quero ter um resultado financeiro diferente. Beleza. O que eu mereço? Quanto eu mereço? Porque se eu perguntar para você se você merece hoje ganhar 10 vezes o que você ganha, você acredita nisso? Você realmente acredita que você pode ganhar 10 vezes o que você ganha hoje? Entende? Então, é uma crença que está incutida em você. Essa crença está dentro de você. É uma crença que você absorveu e assumiu como responsabilidade, como verdade absoluta. Você absorve essa crença e assume ela como uma verdade absoluta. E nem sempre essa verdade, ela é o que você acha que ela é. Entende? É só uma coisa que você acredita. Se você acreditar que você é capaz, que você merece, que você tem esse direito, que você pode ter o resultado X, Y, Z, você vai poder alcançar esse resultado. Então, primeiro ponto é mudar as suas crenças. É passar a ter crenças de que você é capaz. Se algo não te diz sistematicamente que não é possível, né? Se você não tiver provas, se você não mostrar realmente que aquilo ali não é possível, provavelmente se trata de uma crença limitante. Então a gente precisa identificar a sua crença para poder extinguir ela de você e passar a acreditar que o seu resultado é possível, passar a acreditar que você tem condições de alcançar algo melhor para a sua vida. Feito isso, assuma a responsabilidade sobre os seus atos. Tudo o que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Não transfira isso para os outros. Quando você foge da responsabilidade, você foge do aprendizado. E só vai ter mudanças concretas e vai ter resultados positivos quando você conseguir aprender com os seus erros. Certo? Então, o primeiro ponto é avaliar quais são as suas crenças, no que você está acreditando. Segundo ponto é assumir a responsabilidade, porque o tempo é algo que vai acabar. O seu tempo está passando. Enquanto você está deixando para depois, algumas pessoas estão fazendo. E quando você decidir fazer, você vai estar
muito atrasado nas suas tarefas. Então começa agora. Muda agora. Pequenos hábitos, pequenas coisas, pequenas crenças, para você começar a desenvolver uma mentalidade próspera, para você poder ter sucesso.